Boa tarde, amadas. Nós estamos no nosso 7º encontro e ele será o nosso penúltimo encontro. Eu gostaria que a gente começasse, o nosso encontro, já que hoje a gente está com menos pessoas, que eu gostaria que vocês se unissem de duas em duas, certo? Porque como hoje o tema é reencontrando a sua força, e o que eu queria trazer para vocês hoje é: você precisa compreender a sua você precisa compreender de maneira correta a sua capacidade. Então, geralmente, dentro dos templos tem um exercício que eu acho que é meio bacana, certo? Que é o quê? Você vai olhar para a pessoa que você vai se unir e você vai dizer 3 frases potencializadoras para ela. Não é exatamente que você vai orar por ela. Eu quero que você estabeleça algo sobre a vida dela. Olhe para ela, pergunte, você pode até perguntar algum parâmetro de necessidade que ela tenha, mas serão 3 frases que você vai organizar sobre ela. Mas qual é o objetivo desse pequeno exercício? É para que você compreenda, uma das coisas que eu vou falar hoje, é que um dos elementos da sua capacidade, ela está sobre aquilo que você estabelece na vida dos outros, por meio daquilo que você diz. Então, Provérbios tem vários textos que falam a respeito de como você deve guardar com aquilo que você fala. Tem um texto, Provérbios 4 também, ele diz que o poder da vida e da morte está nos lábios, está na língua. E aquele que bem utiliza vai comer do seu fruto. Aí chega lá mais para frente, o apóstolo Tiago, ele diz que a língua, ela consegue dominar toda a vida física de uma pessoa. Que ela é como um leme. E é interessante, que quando você olha o leme, que seria o equivalente do volante no carro, o volante e o leme, eles são bem pequenos. Mas aquele instrumento bem pequenininho, aquele objeto, corrigindo, bem pequeno, consegue manobrar algo muito maior do que ele. E o apóstolo Tiago, ele dá essa analogia, dizendo que a língua é como um leme de um navio. Que apesar de ela ser pequena, ela pode causar grandes coisas, ou incêndios ao ponto de devastar tudo ao redor, ou grandes feitos. E aquela pessoa que consegue ter domínio sobre a sua língua, sobre aquilo que fala, ela consegue governar tudo da sua vida. E geralmente, uma das coisas que a mulher não compreende em relação à sua força é que a palavra dela tem um peso muito grande. Muito grande. Eu vou dar o primeiro, enquanto vocês vão pensando nas frases aí, que vocês vão dizer uma para outra, eu vou dar um exemplo negativo e um exemplo positivo. E tudo que foi desses exemplos foi por algo que foi dito. Alguns meses atrás, acredito que lá na região de São Paulo, um homem foi linchado publicamente por causa de uma palavra. A sua enteada de 12 ou 15 anos, agora não me recordo exatamente, havia dito para o pai dela de que o padrasto tinha a violentado. O pai, então, numa ânsia de querer defender a honra da filha, chamou alguns amigos e bateu até a morte no namorado da ex-esposa, o padrasto. Quando a guria percebeu que causou a morte do homem, a guria, em arrependimento tardio, confessou de que ela tinha inventado toda a história. Que na realidade ela tinha ficado com raiva porque o padrasto havia tomado o celular dela, porque o padrasto havia descoberto que ela, com 12 ou 15 anos, estava começando a se envolver romanticamente com um homem mais velho e casado.
Então, como havia a troca de mensagens, o padrasto entendendo que isso não era correto, até que a esposa pudesse tomar uma decisão sobre a própria filha, ele tomou o celular dela. Então, a guria, com raiva, pegou o celular da amiga e mandou uma mensagem para o pai contando essa história triste e mentirosa. Questão de 2 dias depois, o pai aparece e acontece esse linchamento que ocasionou na morte do cara. E para piorar, o padrasto dela era irmão mais velho ou tio dessa melhor amiga que ela pegou o celular. Era mais ou menos isso, era o irmão mais velho dessa amiga ou tio que ela pegou o celular. Então, ou seja, a sobrinha ou irmã, sem perceber, contribuiu para a morte do seu parente, porque foi o celular dela que foi utilizado para mandar a mensagem mentirosa para o pai. Então, e olha quantos anos tinha essa menina, ou 12 ou 15 anos. E ela só tinha 15 anos, eu vou estabelecer que ela tinha 15, porque eu não me recordo exatamente mesmo. E ela teve todo este poder, toda essa força de matar uma pessoa. Por meio da palavra dela, ela condenou a vida de uma pessoa. De um cara que queria protegê-la. Por quê? Por que uma guria de 12, 15 anos vai se envolver com um cara quase 20 anos mais velho do que ela e casado ainda? É óbvio que o cara não estava levando esse relacionamento a sério. Qualquer cego conseguiria enxergar isso. Mas a menina, numa ânsia, não entendendo o seu poder. Não, que poder? Só daquilo que ela disse? Não. O poder que a mulher tem de convencer. Não entendendo o seu poder, matou uma pessoa, estabeleceu, fez com que o pai perdesse o resto da vida, porque foi preso, junto com outros amigos, perdeu a amiga, que até hoje se sente usada. Olha todo a floresta incendiada que uma única palavra, uma única mensagem causou. E ela só tinha 15 anos. E aí, a outra história, que já é positiva, é de uma mãe, e eu esqueci o nome dela agora, mas quando a gente upar o vídeo, o nome dela vai estar aparecendo, que o filho dela tinha diversos problemas de atenção, só que isso a gente já sabe, TDAH é uma coisa que a gente sabe hoje, mas imagina isso lá no século XIX, a informação sobre isso era bem pequena. E aí o filho dela tinha problema de déficit de atenção, tinha problema de vários outros aspectos. Ele tinha um problema que eu tinha quando era na infância, que era o quê? Eu me desestimulava muito rápido do ensino que eu aprendia. Então, eu era aquele tipo de aluno que quando eu me desconcentrava, não era porque eu não estava entendendo a matéria, mas é porque eu achava tudo sempre muito chato. Então, esse rapaz tinha o mesmo problema que eu, de às vezes entender o que o professor dizia, mas achava tudo muito maçante, então ele se desconcentrava muito rápido. Só que naquela época, o pessoal não sabia como lidar com isso. E começaram a fazer um monte de comentários negativos ao ponto de que ele foi expulso da escola. Só que antes de ele ser expulso, chamaram a mãe dele para avisar que eles não iam conseguir atender o filho dele, que o filho dela é um preguiçoso. E o diretor e o professor descambaram em cima da mãe sobre
uma visão negativa a respeito do filho, e o professor, então, quis escrever um bilhete para ela entregar para o filho dela, com uma forma de estimular. Só que aquele bilhete estava cheio de mensagens pejorativas. Se você não fosse um burro, você não seria expulso. Se você não fosse isso, você não seria aquilo. Se você não... Só que na cabeça daquele professor, ele estimularia o aluno. A mãe chega em casa, né? Antes de fazer isso, ela vai em outra escola, matricula o filho em outro local. E aí ela chega em casa e assim, mãe, o que aconteceu? A senhora demorou tanto para voltar? Né? E ela pega e diz assim, não, é que eu fui na sua escola e eu percebi que eu vou te trocar de escola. Né? Chegamos à conclusão, eu e os seus diretores, de que você não deve mais estudar lá. E ele assim, por quê? Porque a sua inteligência é superior demais para a capacidade deles, então a mãe vai te migrar para uma outra escola. Esse testemunho foi tão impactante para mim na época que eu ouvi, que quando meu filho tinha dislexia, eu nunca enxerguei que ele tinha dislexia, sabia? E ele tinha dislexia severa. Eu lembro que o Gabriel, ele chorava porque as letras dançavam no caderno. Ele falou assim, eu não consigo entender, porque as letras parece que estão dançando. Então, para uma pessoa disléxica, ela troca algumas letras, né? O 3 vira E, dependendo da forma, o Q vira P, o B vira D, certo? O F, né? O G vira J na pronúncia, então, e aí eles escrevem como eles pronunciam e não como é. Então, mesmo que eles leiam a palavra correta, na dislexia, eles ainda vão escrever como eles estão pronunciando. Então, se na mente deles está com J, mesmo que seja G, ele vai escrever com J. Então, e era muito nervosismo, por quê? Porque o Gabriel, enquanto os coleguinhas faziam, sabe como é que dever dessa faixa etária de 6, 7 anos? É rapidinho, né? Mas enquanto o pessoal fazia em 15, 20 minutos, o meu filho, ele levava a aula toda para fazer. Então, ele era muito triste sobre essa situação. E aí, a gente teve um processo, óbvio, né? Teve aqueles processos, teve que encaminhar para a fonoaudióloga, porque dá realmente um problema na fala, e uma série de outras coisas. A gente meio que foi ordenada a fazer isso pela Secretaria de Educação, a gente começou esses processos assim. Só que o que aconteceu? Eu não aceitei que ele era disléxico, e o pessoal me chamava de negacionista, porque eu não aceitava essa realidade da dislexia dele. Então eu comecei a tratar ele como se ele fosse, eu comecei a lembrar um pouco da minha época, que na realidade não era uma questão de atenção, mas de falta de estímulo. E aí em casa eu começava a tratar, até que eu destruísse essa visão da dislexia, e hoje nem parece. Ninguém vai assim, não, esse rapaz é mentira, ele não tem dislexia, mas eu sei que ele teve. Ele não tem mais, mas ele teve. E eu comecei, e ele sempre estimulava ele. Aí teve um dia que nós fizemos eu sou um pouco fora eu não sou muito ortodoxa, certo? Eu sou uma mãe um pouco ortodoxa. E aí um dia eu lembro que ele rasgou o caderno, assim, de raiva, a página ali, porque eu sou muito burro, eu sou muito burro, eu sou muito burro. Aí eu fui lá fora, peguei uns matos, cortei, dispus num pratinho, coloquei ali para ele tomar. Eu falei assim, ó, filho, vamos tomar café? Aí ele, vamos? Eu falei assim, então tá. Aí botei o pão, café e o leite para mim e um matinho no coisa para ele. Eu falei assim, por que mato para mim? Porque burro come mato. Aí ele, não, mas eu quero... Não, pessoas comem pão e tomam café. Animal come capim. Tu vê algum animal comendo pão por aí? Não, então, se você é burro, tu vai ter, a partir de hoje, tu vai ter que começar a comer mato. Ele, tá, eu não sou burro, tá, então vamos tomar café. Agora vamos voltar a estudar. Aí deu mais uma crise, porque não entrava o negócio. Eu sou muito burro, e ficava às vezes se machucando assim. Aí eu, tá, vamos tomar banho.
Ei, vamos tomar banho? Vamos tomar banho, né? Tá calor, vamos tomar banho. Peguei a mangueira lá fora. Vamos tomar banho. Ele, eu vou tomar banho de mangueira, tá frio para tomar banho de mangueira. Eu falei assim, mas a gente lava os bichos aqui em casa na mangueira, você não vê? Você vê os cachorros tomando banho no chuveiro? Não vê. Então, já que agora você é burro, sou obrigada a te dar banho na mangueira. Eu falei com ele, tá, eu não sou burro, mas por que eu não consigo aprender? Eu falei, você não consegue aprender porque você quer aprender igual todo mundo, mas você é diferente dos outros. Você tem que ver um caminho que você vai conseguir aprender. E aí, o que a gente descobriu naquele primeiro momento? Que se cantasse, ficava mais fácil para ele memorizar. E aí, como a gente começou, eu já sempre fui de criar musiquinha do nada, e aí a gente começou a fazer essa técnica de música para ele até ele ir se acalmando, e aí ele foi aprendendo. Mas se eu ou aquela mãe lá do século XVIII tivéssemos proferido sobre a vida dos nossos filhos, que eles eram aquilo que o pessoal enxergava, o filho dela não ia se tornar o gênio que ele se tornou, e o meu filho não ia ser completamente curado da dislexia e os outros déficits que ele possui, porque eu jamais aceitei essa realidade. E aí, mas qual é a diferença entre uma coisa e outra? Eu sabia da minha força na vida do meu filho. Porque uma coisa é a professora dizer que ele é isso e aquilo. Outra coisa é eu falar a mesma coisa. A minha palavra tinha aquele peso muito maior do que a vida dele. E aquela adolescente lá, que matou o padrasto, ela nunca compreendeu a força da palavra dela na vida do pai dela. Qual pai permitiria que aquele que machucou a sua filha ficasse impune? E a gente vê muitas situações onde as mulheres não conseguem ver a força que elas possuem. Porque para reencontrar a sua força, querida, você tem que aceitar que possui uma força para poder achar ela. Não tem como você procurar reencontrar algo que você não acredita possuir, que você enxerga como se você nunca teve, que você entende que isso não é para você. Então, geralmente, quando a gente percebe nos eventos motivacionais, as pessoas realmente estão ensinando princípios verdadeiros ali, e sempre tem aquele que sai exatamente igual. E por que ele sai exatamente igual? Porque enquanto quem está ministrando está enxergando uma força, a pessoa está querendo um ambiente mágico, aonde ela vai obter uma força sem a fé devida sobre isso. Só que isso não acontece, queridas, porque eu e você, nós nos movemos pelas nossas convicções. Se eu acredito possuir algo e eu perdi, eu vou correr atrás para obter aquilo de volta. Agora, se eu nem acredito que eu tenho, não adianta as pessoas dizer para mim, vai que tu consegue, que eu não vou conseguir. E não é porque me faltou palavra, é simplesmente porque eu nunca me identifiquei com aquele parâmetro de força que as pessoas conseguiam ver em mim. Então, para eu reencontrar a minha força, e eu vou começar lembrando o que nós ensinamos já a respeito de força, certo? Isso está lá no nosso canal do YouTube, é o segundo vídeo encontro do Café Virtuosas. Então, o segundo vídeo encontro do Café Virtuosas tem o título Força e Dignidade. Então, lá nós ficamos falando a respeito do que é força. Então, eu trouxe aqui para vocês as principais coisas que nós falamos naquele dia, certo? Lá em abril, acredito eu. Maio, para ser mais exato. Principal coisa que nós falamos para vocês lá em maio. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando as escrituras tratam a respeito de força, ela sempre fala de algo que todo mundo tem, mas que pode aumentar
ou diminuir. É interessante que nenhum texto que você lê nas Escrituras fala assim, ó, para os fracos ou para os fortes. É sempre assim, ó, diga o fraco, eu sou forte. E o que Joel, né, que foi o título do texto do convite, né, Joel 3,10, eu só fiz uma versão feminina dele, né, diga a fraca, eu sou forte. Aí você percebe assim, ó, por que Deus está dizendo que eu, que me vejo como fraco ou como fraca, tenho que dizer que eu sou forte? Porque a sua fraqueza é uma convicção incorreta, não é a verdade a respeito de você. Você não é exatamente fraca. Você se vê como fraca. A sua fraqueza, ela é uma fé incorreta. Ela não é a verdade dos fatos. Porque Deus poderia ter dito assim, aqueles que estão fracos, aqueles que são fracos, venha que eu vou vos transformar em fortes. E ele não, ele fala assim, ó, pare de se ver como fraco, pare de se dizer como fraco e diga a verdade ao seu respeito, eu sou forte. E aí, Provérbios 24:10, que é um texto que a gente leu lá também, que diz assim, ó, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. O que aqui fala? Se te mostrares fraco, ou seja, se você se revela dentro de uma situação de angústia, se posiciona como fraco, a tua força será pequena. E aqui mais uma vez diz, não é porque você é fraco, é simplesmente porque você se enxerga dessa maneira. E nesses anos que eu existo por aqui, que eu ministro na vida de pessoas, o que mais eu consigo perceber é que as pessoas não são fracas, elas são mal posicionadas. Ou elas estão desfocadas. Significa o quê? Que naquilo que ela deveria empreender a sua força para que ela alcançasse êxito, sucesso, prosperidade, avançasse ou preservasse aquilo que lhe é precioso, a pessoa está desfocando desses objetivos que ela deveria se focar e empregando a força dela naquilo que não é bom para ela. Todas as pessoas que passaram pela minha vida e que se posicionam como fraca, o que eu vejo não há nenhum sinal de fraqueza. O que existe é uma força mal empregada. E por quê? Porque a pessoa tem valores diferentes. Exemplo, se você entende que a sua carreira é mais importante que tudo, toda a sua força, concentração e dedicação vai estar em cima da sua carreira. E aí para outras coisas, tu vai ficar sem força. Se você entende que o seu corpo é o seu foco, tudo que for voltado para o seu corpo, né? Cirurgia, cabelo, academia, saúde física, alimentação saudável e uma série de outras coisas, toda a sua energia você vai se voltar para o corpo. E aí para as outras áreas você vai ter menos energia para fazer. Se for família, a mesma coisa. Qualquer área que você se dedicar, você vai empregar essa força. Então, querida, não lhe falta força. O que lhe falta, primeiro, reconhecer que há uma força em você. Segundo, você precisa aceitar que se hoje você está se vendo como fraca em algumas situações, é porque você está mal posicionada sobre essas situações. Você está se mostrando fraca e por isso que a sua força tem sido pequena. A terceira coisa é que você tem que ver os desfoques. Quais são as áreas de desfoque que está fazendo com que você prenda a tua atenção de uma maneira, que está prendendo a tua atenção de uma maneira, ao ponto de que você não tenha energia para mais nada. Porque nunca foi uma questão de falta de força, sempre foi uma questão de priorização.
de valorização. Quando eu expliquei para vocês a respeito de a força feminina, eu comecei explicando para vocês o significado da palavra virtuosa, né? Provérbios 1, mulher virtuosa, quem a achará? A palavra virtuosa, vamos relembrar ela significa a força de um exército, poder, fartura, eficiência, habilidade, conhecimento, nobreza, excelência, bravura, coragem, e também fala da capacidade de cumprir o propósito ou a função que o indivíduo se destina, independentemente das dificuldades ou adversidades enfrentadas. Isso que significa uma mulher virtuosa. Não significa apenas uma guria doce e gentil, que tem uma fala meiga, uma fala doce, um linguajar agradável, que se veste cheirosa e perfumosa. Façam isso, tá, amadas? Façam isso. Não estou, como disse Jesus, você pode continuar fazendo essa sem omitir aquelas, ok? Então você não precisa, você pode entregar o dízimo doendo do cominho, mas sem esquecer da misericórdia, a fé e a justiça. Então você pode ser cheirosa, totozinha, sem esquecer da bravura, da nobreza, da excelência. Dá para unir os dois, não é um parâmetro excludente, por favor. Né, como o feminismo apregoa, que para ter força você tem que se transformar num jaburu, não é verdade. Entendeu? Não é verdade, né? Então você tem que ficar com a cabeça com penteados esquisitos, cores esquisitas, sem se depilar, né? Parecendo uma ogra para mostrar que você está livre da opressão do patriarcado. Né? E essas feministas nem sabem que todas as regras de etiqueta que elas tanto condenam foram mulheres que estabeleceram. Não teve um homem dando palpite nisso. As regras de vestimenta, as regras de beleza física, o sutiã que em 1970 ou 60 queimaram em praça pública, foram mulheres que estabeleceram. Tudo aquilo que elas entendem como opressão, foi elas mesmas que fizeram isso para si mesmas. Então, tipo, você não precisa virar uma ogra para se sentir empoderada, entendeu? Dá para ser empoderada com salto ou sapatilha ou chinelo de dedo, bem tranquila. Dá para manter o asseio básico, dá para ser linda e poderosa, entende? Não precisa se tornar um jaburu para querer provar não sei o quê. Certo? E eu disse também para vocês que a força, de uma maneira geral, ela se manifesta em 6 pontos. Primeiro, toda pessoa forte consegue levantar algo. Toda pessoa forte consegue sustentar algo. Toda pessoa forte consegue prender algo. Toda pessoa forte consegue cercar algo. Toda pessoa forte consegue destruir algo e toda pessoa forte consegue permanecer de pé. Então, levantar algo fala tanto com a capacidade de lidar com pesos corretamente, e aí lembra que acho que vocês não vão lembrar, mas eu falei sobre a sacola do mercado, que aí você compra um monte de coisa, tá lá com 10 sacolas, e você pega todas elas e leva até o seu carro, ou se mora perto de casa, como acontece com a gente que mora perto do mercado, vai até em casa, certo? Sobe as escadas todas com aquelas sacolas. Então, toda a pessoa que tem força, ela sempre vai conseguir levantar algo, seja peso, ela sempre vai lidar corretamente com pesos, mas ela também vai lidar corretamente com responsabilidades. Porque a responsabilidade é um peso. Certo? Então, uma mulher forte, ela lida com pesos e responsabilidades. Ela também sustenta algo. E aqui fala sobre manter algo de pé pelo tempo que for necessário ou até que outro assuma a sustentação ou suporte. Então, toda mulher forte ou toda mulher virtuosa, ela consegue
manter algo de pé até que outra pessoa venha assumir isso, ou se é função dela, ela vai manter isso de pé para sempre. Ela consegue sustentar algo. E aqui dentro de um ambiente de sustentação, tem um conceito também de preservar. Tem o conceito também de estabelecer algo e não permitir que aquilo ali seja destruído. Prender algo. Aqui fala sobre não largar ou não permitir que lhe seja tirado, roubado ou que se solte até que você o permita. Então aqui está falando também de posicionamento. Quando nós falamos, tem duas palavras que o pessoal acaba confundindo aqui no Brasil, que é longanimidade e perseverança. Né? Que perseverança é a mesma coisa que paciência. E o pessoal geralmente acha que paciência é a mesma coisa que longanimidade. Ai, como fulano é paciente, no sentido, né? Eu já teria levantado e dado uma voadora nele, mas o ânimo dele é longo. Não, paciência, a palavra vem de perseverança. E essas duas características, ser paciente ou perseverante, ou ser longânimo, fala sobre a capacidade de prender algo. Por quê? A perseverança é aquela atitude que eu tenho, aquele posicionamento interno que eu tenho, de continuar no meu caminho, custe o que custar. Eu traço uma rota de vida, independente das crises externas, das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, eu vou continuar perseverando. E a longanimidade, ela fala sobre um posicionamento que eu tenho de não permitir que as pessoas me tirem da minha paz. Ainda é um limite que eu estabeleci de não dar poder ao outro para me desestabilizar. Eu me posiciono para continuar avançando, custe o que custar, ao mesmo tempo que eu me protejo para as pessoas não tirarem de mim aquilo que eu já conquistei. Longanimidade e paciência ou perseverança. E quando eu estou, e para eu prender algo, para eu poder proteger algo que só vai ser tirado se eu liberar, eu tenho que unir essas duas características em mim. Eu preciso ser uma mulher perseverante e longânima. Longânima para não ser qualquer coisa que vai me tirar do sério. O meu ânimo tem que ser longo. Pavio longo, é como falavam antigamente por aqui. Pavio longo. Eu não sou uma mulher de pavio curto. Por quê? Porque quantas vezes a melhor estratégia de uma pessoa que quer nos furtar é nos distrair primeiro. Geralmente, quando você vê esses pivetes, no Rio de Janeiro tem muito, que tem um que é usado para distrair você, e enquanto você está distraído com ele, ele pode te distrair de diversas formas, arrumando tumulto com você, discutindo com você, aí vem o segundo pivete e rouba a tua bolsa, enquanto tu está distraído. Você conseguiu prender aquilo? Não conseguiu. Porque na hora, como você está jogando a sua energia para bater boca com o pivete que está ali tentando te distrair, você fica com o braço todo flexível para ser fácil para o segundo vir lá e pegar a sua bolsa. E aí a sua força se tornou pequena para segurar a bolsa, porque toda a sua energia, o seu foco estava sendo gasto para discutir com aquele pivete que o único objetivo dele era distrair você para o segundo pivete vir roubar a sua bolsa. Então, para eu e você começarmos a aprender algo, nós precisamos ter essas duas características. Eu tenho que desenvolver perseverança e eu tenho que entender que qualquer pessoa ou coisa só vai conseguir me tirar do sério se eu assim o desejar. Eu tenho que fazer uma escolha com o meu coração que eu não vou me atribular com isso.
Só que eu costumo dizer que não ser uma mulher preocupada é um problema pelo fato de que nós fomos ensinadas que preocupação é se importar. Que quando você está preocupada com algo, significa que você está se importando com aquilo. Que quanto mais preocupada você está, mais você se importa com a situação. Como assim, fulana, você não está preocupada com isso? Como assim, Beltrana, isso não te desespera? Então, é muito difícil, por causa do ensino errado da iniquidade, não nos tornarmos uma mulher longânima, porque fomos ensinados que ser pavio curto é para quem ama, é para quem se importa, né? Como diz lá um rap que eu ouvi esses dias, fé nas malucas. Que tipo assim, tu tem que casar com uma mulher doida. O cara falou, tem que ter fé nas malucas. E é assim mesmo, o rap é fé nas malucas. Certo? Não é malucas. Fés nas malucas. Então, tipo, você foi ensinado a isso. E você, na sua falsa feminilidade, que é o estereótipo do tipo de mulher ideal, você foi ensinada que você tem que ser uma surtada eterna. O filho cai. Meu Deus! Acontece alguma coisa. Você tem que ser sempre assim, porque se você não fizer um escândalo, você não se importa. Eu lembro um dia que a Mia, ela devia estar com 4 anos, e eu não sei o que aconteceu com a minha filha. Ela conseguiu quebrar um copo na mão dela, e um caco desse tamanho na mãozinha dela enterrou aqui. Assim, mas estava, e ela, óbvio, estava com dor, estava chorando, bem nessa região aqui da palma, vários cacos, e tinha um enorme aqui. E aí, de repente, ela chorando, porque ela não era muito de fazer os berreiros altos, mas estava assim, ela veio. Aí eu olhei para o coisa, e aí o pessoal, né, o Anderson estava em casa, o mais velho. Como assim? Naquele desespero. Calma, gente. Calma, vamos coisa. Aí botei ela no colo, lavei para ver como é que estava, fui dar uma olhada, aproveitei, né, o curso de primeiro socorro para ver se tinha pegado em alguma veia, vi que não tinha, falei, não, primeiro eu vou limpar e tirar, que eu não vou deixar ela chegar até lá, e depois a gente vê se precisa ganhar ponto ou não. Aí fui, botei ela no meu colo, certo? Fui acalmando ela e fui tirando um caquinho, tal, um caquinho, até que eu falei assim, agora vai complicar. Segura aqui, ela. A lagrimazinha assim, escorrendo, tava uma cachoeira, tá ligado? Não tava parando de chorar. Aí eu fui lá, respirei fundo, coloquei a minha longanimidade assim em 200%, né? Porque eu odeio causar dor. Tirei o cacão assim, e aí eu pensei que tinha limpado tudo, ainda tinha mais um caquinho. E aí quando eu tirei o caquinho, terminei de lavar, enfaixei, aí eu falei assim, ó, vou ver se cicatriza. Se colar direitinho, eu não te levo para fazer ponto. Senão eu te levo. Porque eu falei assim, mas por que você não quer fazer ponto? A minha filha não podia ver um bicho, ela não podia ver um cachorro, ela vivia com a mão contaminada de bactéria. Entendeu? Era uma coisa assim que eu não tinha como trancar ela numa bolha de ar até cicatrizar, então eu entendia que se o cachorro começasse a lamber os pontos dela, ela ia deixar, ela ia fazer tudo. O gato, ela sempre foi muito assim. E aí eu peguei e coloquei, quando eu olhei que colou, que cicatrizou, que começou o processo, bem tranquila, aí foi, porque você não se importa? Para você é fácil, você não ama ela, que não sei o quê. E por quê? Porque eu não fiz escândalo. E você foi ensinada isso. Que você vai precisar fazer escândalo para mostrar que você se importa. Só que para você conseguir proteger, preservar algo, para você conseguir prender algo, querida, você vai ter que ser longânima.
Você vai ter que proteger a sua posição de amar a paz. O longânimo é isso. Não é que ele é um boca aberta que deixa todo mundo fazer com ele o que quiser. É só porque ele não dá poder para as pessoas para tirarem ele do sério por qualquer coisa. Ele tem essa escolha, ela tem essa escolha consciente. E você terá que ser perseverante, por quê? Porque todos os dias tem o seu grau de dificuldade. Se você sempre ficar esperando pelo dia perfeito para poder avançar na sua vida, você vai ficar na cama pelo resto da sua vida. Porque o dia perfeito, como diz lá em Provérbios, é um processo onde a luz vai brilhando cada vez mais forte até acontecer o dia perfeito. Então o dia perfeito não nasce perfeito, ele se torna perfeito. Então não existe o dia perfeito. O dia perfeito para fazer qualquer coisa é hoje. Ah, não, ainda não está no tempo. O tempo só não está no tempo se você ouvir uma direção de Deus de que agora não. Aí não está no tempo. Se você não ouviu essa direção do agora não, é hoje. Então, para aprender algo, queridas, para você não permitir que algo lhe seja tirado, roubado, e que só venha se soltar até que você permita, você precisa entender que você não tem que ser a maluca, e o pessoal não tem que botar fé nas malucas, entende? Você precisa entender que se você não desenvolver essas características da longanimidade e da perseverança, você vai permitir que coisas lhe sejam tiradas. Você não vai conseguir prender nada, porque nem você vai avançar para conquistar aquilo que falta ser conquistado, e até aquilo que você já conquistou, você vai perder pela sua falta de longanimidade. Quantas coisas você percebe que perdeu, porque você se distraiu, você surtou, você se desesperou com a situação, e aí você ficou tão focado no seu desespero, que Satanás foi lá e te roubou. Eu disse também que a força, ela é estabelecida como cercar algo. Cercar, aqui fala sobre criar e sustentar limites para impedir dano, para preservar algo. Um exemplo que eu dou é o abraço que você dá no filho quando ele quer atravessar a rua sem enxergar. Esse limite do seu braço tem o objetivo de proteger. Só que o que acontece? Dentro da iniquidade, eu tinha dito isso para vocês haviam aprendido que limite é uma coisa muito ruim. Ah, nossa, eu vou botar um limite nesse relacionamento, eu vou botar um limite no meu filho, eu vou botar um limite nesse comentário, eu vou botar um limite nessa pessoa. Você aprendeu que limite é algo muito ruim, que se você realmente ama a liberdade das pessoas, vocês têm que deixá-las fazerem o que quiserem. E aí, muitas mulheres entram em relacionamentos tóxicos que nunca se tornam saudáveis porque elas não colocam limites. Nesses anos de aconselhamento, geralmente quando eu venho pegar um casamento quebrado, quando tem uma guria com casamento quebrado, os problemas já estavam rolando no namoro. Nada. Com rara exceção, o cara se transforma no Hulk depois que casa. A maioria dos casos já não valia nada antes de casar. Você já tinha sofrido coisas na mão dele antes de casar. Mas porque você nunca estabeleceu um limite. Não te permito que eu me tratar assim. Não te permito agir assim comigo. Não te permito colocar você fazer essas coisas. Exemplo, o cara marcava com a guria, que ia na casa dela, saía com os amigos, aparecia 2 dias depois e ela recebia ele de braços abertos. O cara casou, depois do trabalho desaparecia, e aí ela queria reclamar com ele, mas ela já não tinha colocado limite lá no namoro. Teve vários casos, querida, vários casos, né? Acho que esses dias eu estava pensando, né? Acho que eu tenho que escrever um livro de os casos mais críticos do aconselhamento. 20 anos de aconselhamento. Então, tipo assim, teve vários casos
de situações aonde o cara deu um tapa na guria na época do namoro. Teve uma que me contou isso, que um dia eles estavam na praia com os amigos, o rapaz se irritou, sambou ela na cara, na frente de todo mundo, jogou ela para dentro do porta-mala, fez assim, sapecou ela mesmo. E ela continuou o casamento. Por que que... Eu falei assim, ali no primeiro tapa, você já era para ter colocado um limite. Outra, agressão verbal. Sempre ridicularizou a guria. A roupa que ela vestia, o jeito, o sotaque dela de falar, porque ela veio do interior de algum lugar, então é óbvio que as pessoas que falam do interior têm um sotaque diferente, é um leite quente, tem um sotaque diferente, que é gostoso de ouvir. Mas aí o riquinho, o patricinho, né, sei lá, playboyzinho da cidade, ridicularizava o sotaque dela. Então, ridicularizava o sotaque dela, ridicularizava o grau de instrução dela, ria das roupas que ela vestia, ria das coisas que ela gostava, da cultura que ela foi ensinada, ria de tudo. E essa menina nunca botou um limite. Dentro do romantismo, quando casar ele muda. Ah, não, isso é assim hoje, não vai ser assim sempre. Para eu cercar algo, eu tenho que pôr limites. Como é que você protege uma propriedade? Você põe muros nessa propriedade. Lá no Rio de Janeiro, pessoal mais que não tem sistema de segurança avançado, enche o muro com caco de vidro, para o pessoal não, quando pular, se cortar. Tudo isso são limites para proteger aquilo que lhe é precioso. Mas se você não se enxerga como preciosa, ou seja, lhe falta dignidade, você não se trata como digna, você vai permitir que as pessoas façam com você o que elas bem entenderem. E aí, onde é que está a força? Não está. Por você não ter colocado limite, porque a forte é aquela que cerca algo, que cria um cerco, tanto para proteger o que está dentro, quanto para impedir invasão daqueles que estão de fora. Aí a pessoa começa você permite que a pessoa destrua a sua essência, que a pessoa faça com que você não goste mais de quem você é. Quantos casos? Eu não me reconheço mais, Chaya ou Cleide, né? Dependendo de quem me chama mais antigo, me chama de Cleide ainda. Pessoal de 10 anos para frente me chama de Chaya, pessoal de 10 anos para trás me chama de Cleide. Pessoal, eu não me reconheço mais. Depois que eu casei, eu não sou mais a mesma pessoa. Ou depois que eu fui trabalhar nessa empresa, que acontece também, a guria veste tanto a camisa da empresa que ela não veste nenhuma outra camisa mais. Eu não me reconheço mais. Eu tenho vergonha da mulher que eu me tornei. Porque ela nunca se protegeu. Ela nunca preservou a essência dela. E aí é óbvio que ela vai olhar para dentro das situações e vai se ver como fraca. Por quê? Porque a fraca é aquela que cerca algo. O forte é aquela que cerca algo. A fraca, ela deixa tudo sem limite. Sem limite. Aí você, não só de relacionamento, criança, o filho fica lá, tem uma crise de birra, vai lá, bate na sua cara, xinga você, joga o brinquedo no chão e quebra. Ele está tendo uma crise emocional? Ele está, querido. Mas você vai ter que botar limite nele. Por quê? Porque o cara que bate na esposa hoje, ele bateu na mãe quando ele era criança, querido. É sempre assim. Ele bateu no pai, ele xingou de todo mundo quando foi nome. Aí, como ele não teve limite em casa, se a primeira mulher da vida dele disse que não tinha problema ele tratar ela dessa forma, você acha que ele vai respeitar a segunda mulher da vida dele, que é a esposa? Não vai. Mas ele não é adulto. Sim, mas é por isso que você está ali, para mostrar para o seu filho o caminho que ele tem que andar. Mas quando eu não coloco esses limites,
eu não cerco e protejo aquilo que me é precioso, a minha autoestima, a autoestima de outras pessoas, os outros relacionamentos que eu entendo que eu não posso perder esses relacionamentos. Eu também falei com vocês que a força, a mulher forte, ela tem poder para destruir algo. Aí eu falei que destruir fala sobre eliminar, romper, descartar com coisas desnecessárias, nocivas, impróprias, independente do grau de resistência que essas coisas possuem. E quantas vezes você percebe isso nas fracas? Elas não conseguem dizer não nem para aquela decisão incorreta dela. Ela não consegue destruir aquilo que está destruindo ela, a casa dela e a vida dela. Ela não consegue destruir. Aí, se ela não consegue destruir aquilo que é nocivo, como não existe fraqueza verdadeira, mas uma força mal posicionada, o que está acontecendo? Ela está destruindo aquilo que é saudável. Ela ainda está destruindo, mas é aquilo que é saudável. Porque como ela não consegue dizer nem não, ela não consegue nem se colocar limite. Né? Que aí fala assim, é porque eu sou muito impulsiva, eu vivo escutando isso. Porque eu sou muito impulsiva. Não, amor, é porque você não sabe dizer não para você. E aí, na sua impulsividade, você destrói coisas saudáveis e preserva coisas nocivas. Ou seja, a sua força está empregada em destruir aquilo que é bom para você. Impulsividade faz você comprar coisas que você não precisa e nunca vai usar. Faz você ir em lugares que só te fizeram mal. Exemplo, né? Nunca esqueço uma que me contou uma vez que ela tinha ouvido Deus falar com ela: não vá naquela festa que a fulana está organizando. Não vá. Eu quero que você fique em casa, eu quero que você faça outra programação. Aí, Satanás, que queria que ela fosse, colocou uma segunda pessoa. Tu não vai na festa da fulana? Ela me compartilhando isso, né? Que era uma situação assim. Ela estava querendo romper com uma amizade tóxica, era amizade mesmo. Porque essa menina, ela era uma Maria vai com as outras, certo? Então essa guria, se aproveitando que ela era totalmente flexível nos princípios dela, certo? Que ela fazia tudo para agradar, então ela ficava manipulando a guria para fazer um monte de coisa errada com ela. Errada mesmo, isso desde a adolescência delas. Roubar namorado da outra, parceira. Ela era aquele tipo da pessoa que se aquela amiga dela matasse alguém, ela esconderia o corpo. É nesse tipo. Então, tinha para cortar, ela disse assim, eu vi, eu cheguei de manhã, Deus falou comigo, não vá, fique em casa. De repente vem a outra, a fulana está falando mal de você. Mentira, a fulana não estava falando mal dela, mas aí na impulsividade dela, se ela acha que eu vou ser aquela boba que fazia tudo que ela queria agora eu vou lá falar uns desaforos para ela. Aí, para meter a boca na outra, ela foi na festa. Chegando lá, brincadeira, né? Não era nada disso, era só para ela ir na festa. Aí a outra, imagina, amiga, se eu realmente, né, estou falando mal de você. Aí, dado um determinado momento, o que ela queria a parceira lá? Essa outra guria, ela era uma predadora, então ela ficou cismada com o marido de uma outra. Então ela queria a parceira dela, de crime, que distraísse a esposa na festa, para poder ficar se engalfinhando com o cara num quartinho aleatório. E aí a outra foi lá e ajudou a amiga. Aí ela veio para mim, isso no aconselhamento, toda mal, porque ela também gostava da mulher, atraída, ela era amiga da traída também, e não sei o quê, e ela, eu não sei por que eu faço isso. Eu falei, porque você não sabe se dizer não. É porque eu sou fraca. Eu falei, não, você só é forte, você só usa a sua força de forma destrutiva.
Você quer tanto agradar essa guria, ela é tão seu Deus na sua vida, que você está destruindo o casamento só para adorar o seu Deus, ou a sua deusa, para ser mais exato. Mas é porque... Não, você não é fraca. Porque se você fosse fraca, você não ia ter força nem para sair de casa para lá meter a suposta boca nela. Então, quando nós falamos sobre destruir algo aqui, eu estou falando que se você não usar a sua força para destruir aquilo que é nocivo, você vai usar a sua força para destruir aquilo que é saudável. E eu disse também para vocês que a forte é aquela que permanece de pé. Aqui fala sobre autossustentação, mas também sobre resistência e solidez. Então, eu dei um exemplo lá no outro vídeo, né, na outra ministração lá em maio, o exemplo dos ossos. Se os nossos ossos fossem fracos, não conseguiríamos nos manter de pé. É porque eles são fortes que conseguimos nos manter de pé. Então, a força também se manifesta nessa capacidade de se autossustentar. E aí lá eu dei aquele exemplo de que toda mulher que se vê como fraca, ela sempre quer que outros a ergam o tempo todo. Eu não estou conseguindo fazer isso porque eu não estou tendo ajuda, apoio, auxílio, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ela é um osso fraco, ela não tem coluna, não consegue se manter de pé. Querido, há sim situações onde nós precisamos de uma força extra. É óbvio que existem questões onde eu preciso que outro me carregue, mas em todas essas questões está sempre dizendo por um tempo. Eu ainda preciso cuidar de mim e me autossustentar. Eu ainda preciso trabalhar dentro dos recursos de Deus que me foram dados. Eu ainda preciso desenvolver a minha força. Eu não posso me tornar uma vampira, aonde eu só sou forte quando eu sugo a força vital de alguém. Porque o vampiro é assim, né? Dentro do folclore de lenda urbana, o vampiro é aquele que, para se manter vivo, ele precisa extrair o sangue de outra pessoa. Então, ele precisa matar uma vida para permanecer vivo. E quantas fracas você conhece que são vampiras? Toda fraca, ela não consegue permanecer de pé. Ela tem muletas, e essas muletas podem ser tantas coisas. Pode ser amizades, filhos, marido, carreira, remédios. Tanta coisa pode ser a muleta dela. Tudo que ela usa como uma justificativa. Sem isso, eu não consigo ficar de pé. Só que quando nós falamos, eu gosto de um texto lá do apóstolo Paulo, que ele fala sobre carga. E aí ele fala assim, que cada um deve levar a sua própria carga. E 2 versículos abaixo ele diz assim, levai a carga uns dos outros. E aí parece até uma contradição, mas não é. Significa que todos os dias, como diz lá em Ezequiel, cada um é responsável por si diante de Deus. Entretanto, há momentos em que você precisa dividir a sua carga com alguém, ou essa pessoa precisa carregar durante um tempo toda a sua carga. Mas quando você se coloca numa fraqueza, você começa a... O que se mantém de pé? Coisas que você deveria abonar da sua vida. A fraca é assim, aquilo que é para fazer com que ela se autossustente, ela rejeita. Aquelas situações ou questões que precisam, que vai gerar nela resistência e solidez, ou vai gerar nela fraqueza, isso ela mantém na sua vida. Eu sofri abusos sexuais e a primeira pessoa que me abusou foi uma mulher. A primeira pessoa que tocou no meu corpo, com 3 anos de idade, de maneira indevida, foi uma mulher. Então, tipo assim, eu cresci num universo onde eu via as mulheres usando a fraqueza como uma arma para disfarçarem a crueldade.
Porque elas são... Ah, por que você destruiu a autoestima da sua filha? Falando que ela nunca vai dar certo na vida e que nenhum homem nunca vai querer ela. Porque eu estava nervosa. Sei lá, eu surtei e eu fiquei nervosa e eu sem querer descontei nela, mas... Por que você ridicularizou o seu filho, ou o seu marido, ou o seu irmão por causa disso? Ah, porque ele me irritou. Mas é fácil para você falar, você não conhece as minhas dores. Queridas, a primeira coisa que você tem que entender para reencontrar a sua força é desistir de utilizar a fraqueza como um recurso para disfarçar qualquer malignidade que você tenha, porque você, mulher, você é incrível. Você é capaz de edificar legados e de destruir legados só por aquilo que você fala. Você é muito poderosa. Você pode levantar pessoas e derrubar pessoas só com a sua voz. Você não precisa nem tocar. Quantas situações que eu vejo em que o homem precisa fazer todo o movimento físico para algo que a mulher consegue conquistar porque ela estimulou emocionalmente a pessoa certa para isso. Enquanto o homem teve que fazer toda uma correria, a mulher, ela plena, sentada num trono, ela só precisou dizer a palavra certa. E ela conseguiu a mesma coisa. Reencontre a sua força que está perdida, começando a mudar o valor do sexo frágil. Pare de valorizar. Pare de valorizar essa fraqueza que você aprendeu na sua falsa feminilidade a valorizar. Coitada de mim, amada, você não é uma coitada. Só que hoje você não vai conseguir recuperar a sua força se você gostar de se ver como fraca. Gostar de utilizar a arma da mulher fraca como um instrumento para você colocar, como eu cresci. Quantas vezes eu fui ministrar em maternidades doentias, aonde a mãe, por meio de um jeito coitadinho, colocava um filho contra o outro. E tu olhava para aquela mulher, ela era toda mimosinha, docinha, delicada, e com aquele falar doce, ela causava contenda e divisão entre os irmãos. Porque ela não queria que a atenção dela fosse dividida, e se os irmãos se dessem bem, e ninguém podia esquecer da mamãe, ela falava, ela chegava para o Zé, falava mal do João, chegava no João, falava mal do Zé, aí o Zé ficava irritado por aquilo que a mãe falou do João. Se você não passou por isso, você conhece conhecidos que passou por isso. Que a mãe colocou o filho contra o outro, ou os filhos contra o pai. A lei da alienação parental foi para proteger os filhos da lavagem cerebral que as mães fazem quando elas se separam. A alienação parental não é para os homens, é para as mulheres. Eu coloquei 8 coisas aqui, que eu já estou terminando, para saber como você deve reencontrar a sua força. Diz assim, isso eu já falei, 3 pontos aqui eu já estou dizendo agora. Saber que você tem força e que se ela não se apresenta é porque está mal direcionada, ou seja, você põe a sua força em coisas que te debilitam ou te prejudicam. Terceiro, reconhecer quais são os seus ladrões de força, que são qualquer pessoa ou situação que faz com que você se sinta impotente ou desamparada.
O que é ladrão de força, então, é aquilo que direciona mal a minha força. Isso ficou claro para você? Se eu sou forte, então o meu problema é foco e mau direcionamento. Então, o que rouba a minha força é aquilo que eu estou investindo e que eu não deveria investir. Então, são sentimentos que me fazem me sentir impotente ou desamparada, relacionamentos tóxicos, falta de limite. Você vai olhar para dentro de você e descobrir assim, ó, eu estou permitindo ficar toda a vida me sentindo coitada nessa situação por causa do quê? É uma memória do passado, de quando eu tinha 7 anos de idade? É uma situação do presente porque eu não consigo colocar um limite nessa pessoa, eu deixo ela fazer comigo o que ela quer? O que está me debilitando? Terceira coisa que eu botei aqui, encontre o que te faz se manter fraca. E quais as vantagens da fraqueza para você, que foi o que eu acabei de dizer. Se você gosta de passar para as pessoas a ideia da coitadinha, você jamais vai reencontrar a sua força. Se sempre que você quer justificar os seus erros, você vai usar a carta do sexo frágil, você jamais vai querer ser forte. Ah, fulano, me perdoa aí, eu estava nervosa. Quais são as vantagens da fraqueza feminina para você? E geralmente essas vantagens é para proteger você de assumir os seus erros ou de assumir responsabilidade por alguma coisa. Sempre que uma mulher usa a carta do sexo frágil, ela não quer assumir a responsabilidade de alguma coisa ou ela não quer reconhecer erros que ela cometeu. Você tem que parar com isso agora, se você gosta. Porque você não pode que as pessoas reconheçam que você é forte para alguma coisa e você é fraco para outra. Um dia desses, eu estava conversando com um filho meu, eu cheguei e disse para ele assim, ó, não, a gente estava falando sobre liderança. Eu falei, filho, não adianta você esperar que as pessoas te vejam como um líder se você não se vê como um líder. Primeiro é você quem tem que acreditar na sua liderança, antes de exigir da pessoa uma honra que você não merece, porque nem você se enxerga assim. Você quer que as pessoas respeitem a tua palavra, você quer que as pessoas te levem a sério, você quer, e era um ambiente de trabalho, você quer que as pessoas enxerguem em você um potencial de liderança, mas você quer uma honra indevida, porque nem você se coloca nessa posição, nem você se enxerga dessa maneira. Como você pode exigir dos outros que eles te deem aquilo que você nem mesmo se dá? Então não adianta, mulher, você querer que as pessoas reconheçam que você é incrível, que você é inteligente, que você é poderosa, e você é tudo isso. Se quando você precisa assumir responsabilidades ou reconhecer seus erros, você joga a carta do sexo frágil na mesa e diz assim, por esse eu ser frágil, eu estou justificada e você não tem que me incomodar por isso, você não tem que exigir isso de mim, responsabilidade, e nem esperar que eu reconheça que eu pisei na bola com você aqui. Se você quer que as pessoas lhe tratem de forma digna, haja de maneira digna. Assuma as responsabilidades que você tem que assumir e reconheça quando você errar, porque, querida, todo mundo erra. O que eu falo para as pessoas, sempre assim para os filhos, é que só existe 2 tipos de pessoas na Terra. Os que se justificam e os que se corrigem. Os que dizem, os que se auto-absolvem e os que se corrigem. Por quê? Porque errar todo mundo erra. Provérbios já fala isso. Se até o justo é repreendido pelos seus erros na terra, o que dirá o ímpio e o pecador? Então errar, amada, você vai pisar na bola por distração, por imaturidade, por um monte de fatores. Você vai pisar na bola e está tudo bem, desde que você corrija isso. Então não fique se pressionando e exigindo de você não errar. Exija de você
não se corrigir quando errar. Errei, infelizmente, agora levanto e vou consertar, porque só existe duas pessoas no mundo, as que se justificam e as que se corrigem, porque errar, todo mundo é passível de erro. Por eu aceitar a possibilidade do erro, eu me protejo para evitar, para que a margem de erro seja mínima, entende? Então não fique andando em neura se você errar. Aceite a possibilidade do erro nas suas ações, só tome a decisão de se corrigir. Não de se justificar, de jogar a carta da fraca ali. Não, eu estava nervosa, eu estava ansiosa. Você sabe, eu tenho quais as expressões que usam hoje? Eu tenho gatilhos, é gatilhos que fala hoje, né? Eu tenho gatilhos, eu tenho traumas, eu tenho dores, e eu tenho, você e todo mundo, me apresente alguém que não passou por um perrengue na vida. Esses dias até a neta ali passou por um perrengue, o nariz dela entupiu, então tipo assim, ela tem 30 dias, gente, já passou por um perrengue, então tipo assim, me levante alguém que não tenha um perrengue, certo? Separe as áreas que mais desfocam a sua força, quarto passo, e comece eliminando a mais difícil. Mas geralmente a gente deveria começar com a mais fácil. Não, amor, se concentra na mais difícil. O que é mais difícil para você agora? É dizer não? Botar um limite saudável? Comece por essa. O que é mais difícil para você agora? Dizer não para você? Deixar de ser impulsiva? Começa por essa. O que é mais difícil para você agora? Falar a sua opinião para os outros? Você se intimida muito fácil? Comece por essa. Comece pela mais difícil. Mas por quê? Porque se você não começar pela mais difícil, você nunca vai chegar nela. Você vai passar a vida inteira se dando desculpa. Não, eu já melhorei tanto aqui, já melhorei tanto ali, tá, mas fulano, tem aquela lá para resolver. Não, amanhã eu faço. E esse amanhã leva 30 anos e você não chegou naquela ali ainda. Então eu já assim, qual é o que tem mais desfocado e roubado a sua força, levando você a se aceitar como impotente, como incapaz? Pega essa área mais difícil. Mas se não for a mais difícil, pode ser a segunda mais difícil? Pode ser. Mas pega as complicadas, não comece pelas simples, porque senão você vai ficar nas simples pro resto da sua vida. E aí, cada vez que você se mover na mais difícil, você vai dizer assim, mas eu já melhorei tanto. Eu já melhorei tanto, imagina, eu já era assim, assado. Mas essas eram as fáceis. Pega a mais difícil. Separe assim as críticas e vê assim, a 100% crítica ainda não dá, mas a 60% crítica eu já consigo meter a mão e eu vou em cima dessa. Comece separando as áreas que mais desfocam a sua força e comece eliminando a mais difícil. O quinto passo, analise os seus relacionamentos e as amizades que te auxiliam em te ver como fraca. Limite o tempo de convivência com elas, até que o peso da palavra delas diminua em sua vida. Todo mundo tem a guria da amizade da muleta. Todo mundo tem uma amiga que ela estimula a fraqueza nas outras. Todo mundo tem. E essa fraqueza pode ser de ajudar você a não se ver como capaz para executar determinado projeto, a não acreditar que você vai conseguir dar essa volta em determinados relacionamentos que você tem, com o filho, com o marido, com a mãe, com o pai, com um funcionário, um colega de trabalho que você tem alguma rixa. Ela sempre vai levar você a aceitar a fraqueza na sua vida. E geralmente, assim, é uma coincidência que ela sempre se aproxima de você no dia que você está mais vulnerável. Naquele dia que você está pedindo, está catando força debaixo das coisas assim, eu não sei, a minha força foi parar, você começa a procurá-la pela casa, sabe? Naquele dia que você acordou assim, murcha, igual uma uva passa, e você para levantar o pé da cama, porque todo mundo tem o dia mal, isso rola com todo mundo,
Por isso que a gente tem que se fortalecer. A mulher virtuosa, ela se veste todos os dias de força e dignidade, porque se ela não se vestir, ela vai ficar na cama. Então todo mundo tem um dia que para levantar o pé, nossa, esse pé parece que está pesando 300 quilos. E aí você está lá ao longo do dia da sua vida procurando onde é que você colocou o pozinho de força. Aí chega a amiga ou amigo que está lá para te deixar mais desistido ainda. Identifique essas amizades e restrinja o tempo com elas. Teve umas aconselhando esses dias atrás, acho que deve ter uns 3 meses. Eu já falei, né? Quando eu falo esses dias, pode ser coisas de 20 anos atrás, tá? Mas eu tenho esse hábito, esses dias. Então, esses dias atrás, eu estava conversando com uma aconselhando e ela falou assim, ó, eu queria parar de andar com a fulana. Aí eu, por quê? Porque na época que eu andava muito próxima da fulana, eu estava muito rancorosa. E a fulana me estimula a permanecer rancorosa, a não conseguir exercer misericórdia e perdão na vida das pessoas. Ela ainda tem esse poder sobre mim. E aí eu começo vendo ela reclamar e falar mal de todo mundo com quem ela está, com uma pendência emocional. E muitas dessas pessoas que ela tem pendência emocional, eu já tive pendência emocional com essas pessoas também. Então, você acha que está correto eu querer me afastar da fulana até que eu não me incomode mais se ela está falando mal do outro ou não? Ei, show de bola. Se ela te deixa fraca, se afaste dela. Às vezes não dá para se afastar, né? Às vezes a pessoa mora com você. Né? Tem isso. E o que faz quando tem o ladrão de força que mora junto de ti, quando tem um vampirinho ali? Lá, 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 lá. Você, o que faz quando o ladrão de força mora junto com você? Desconversa. Eu peguei uma técnica que é geralmente assim, quando começa a vir um assunto de que vai roubar a minha força, aí eu olho, se é uma mulher, nossa fulana, você cortou o cabelo? Aí o outro, pá, você viu o jogo? Oh, eu vi que essa semana você estava se mexendo. Eu já começo a trocar o assunto. Falei assim, você repreende a pessoa também? Repreendo, mas tem vezes que a pessoa está tão acostumada naquilo ali, que ela vai parar por 15 segundos e daqui a pouco vai continuar falando. E não vai dizer que vocês não conhecem gente assim. Que elas estão reclamando, gente, vamos parar de ficar, a gente só fala de coisa ruim, vamos falar de coisa boa. Aí ela fala uma coisa boa e volta a falar coisa ruim. Aí você tem que distrair ela. Eu vi um vídeo, olha aqui o Rios. Esse dia foi assim mesmo. Tava acontecendo um negócio aqui, olha aqui que engraçado, puf. A pessoa começou a rir, aí eu pensei, eu vi outro, puf, até dá, nossa, até dá o horário. Olha aqui que engraçado, distrai, porque se você sabe que a palavra dela tem esse peso na sua vida e ela consegue te tirar dessa posição, afasta, amada. Você não precisa querer tratar tudo no peito e na coisa. Peça a Deus por novas amizades e estabeleça pequenos projetos dentro deste seu novo posicionamento. Peça novas amizades. Caminhe como sábios, diz Provérbios, e você se tornará mais sábio. Se você olhou e viu que você só tem ladra de força ou ladrão de força nos seus relacionamentos, que a maioria sim, o melhorzinho só reclama 80%, não sei, igual os outros, começa a pedir por novas amizades. Se você quer mudar o seu ar e você percebe, né, teve uma pessoa que eu falei para mudar de estado, falei assim, você deveria morar em outro estado. Outro estado. Aí ela foi para o Espírito Santo e ficou lá por 2 anos. Aí quando voltou ela estava diferente. Aí não, já tinha conseguido se desconectar das pessoas, estava bem de boa. Mas ela ficou outro estado.
estabeleça novas amizades. Por que eu digo para pedir para Deus? Porque Ele vai encaminhar as pessoas certas, porque às vezes se tu for procurar, tu vai dar, só vai trocar os reclamantes, entendeu? Peça a Deus assim. E a última, a sétima, pare de se culpar e resolva em Deus os problemas que a sua fraqueza gerou. A culpa e a autocondenação, elas roubam muito a nossa força. Muito. Porque aí a gente fica naquele ambiente ali de, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? E primeiro, a consequência do que você fez de errado, continua ali. O assunto não se resolve. Mas você vai começando a se colocar nesse lugar de ser chulepada. Eu vou te dizer que espiritualmente você permite que Satanás venha a conduzir você para novas situações ruins. A autocondenação é isso. A condenação, querida, só é válida quando Deus te condena. Certo? Só é válida. Se você não ouviu, eu te condeno de Deus, qualquer comportamento seu para tentar punir-se pelo aquilo de errado que você fez, você só vai abrir portas para Satanás triunfar sobre você. Ponto. E Satanás, ele pode escolher qualquer área para triunfar sobre você. Qualquer. Qualquer área ele pode escolher. Então assim, ó, você jogou muitas vezes na sua vida a carta do sexo frágil. Isso trouxe severos danos nas suas relações, ou nas suas finanças, ou na sua saúde, ou qualquer coisa. Beleza, amor. Você já se arrependeu, você não vai fazer mais isso. Agora levante e comece a resolver os danos que foram gerados. Pare de se culpar. Sabe, se Deus nem pouco te condena, é só você ir e não pecar mais. Sabe, a culpa não vai fazer o tempo retroceder e te impedir de cometer o erro no passado. Eu não estou falando, querida, que você não deve reconhecer que errou. Isso está correto, isso é saudável e todos nós temos que fazer isso. Porque para eu querer corrigir aquilo que eu fiz de errado, eu tenho que reconhecer que eu fiz errado. O que eu estou dizendo é que você não deve se condenar por aquilo que você fez de errado. Vocês conseguem entender a diferença? Eu reconhecer que eu errei, eu estou assumindo a responsabilidade dos meus atos. Condenação é quando eu entro no ambiente de autopunição. E aí eu começo a ter comportamentos de autossabotagem. Todas as situações que visam a me prejudicar, eu mergulho nelas. Todas as decisões que vai me favorecer, eu não as tomo. Tudo aquilo que vai me deixar feliz, eu fujo disso. Tudo aquilo que vai me permitir desfrutar de algo, eu corro disso. Uma pessoa que está dentro de um ambiente de autocondenação, ela se autossabota. E aí, na energia que ela gasta para se autossabotar, ela ainda não corrige a consequência do erro que ela fez. Porque ela está gastando tanta energia para deixar de tomar as decisões que ela tem que tomar, deixar de desfrutar o que ela tem que desfrutar, porque ela está lá se auto-chulepando, se autoflagelando, se batendo, se ofendendo, se depreciando, que aqui o problema permanece ali e ele só vai crescendo. Porque parece gravidez de coelho, né? Começa com 2 no início do ano e termina com 40 no final do ano. Só vai, e o 40 eu estou zoando, né? Já termina com muito mais, que a cada ninhada é 6 ou 8, então é muito mais. Então, querida, houve danos que a carta do sexo frágil está na sua vida? Ok. Já sabe quais são esses danos? Ok. Se levante e resolva. Ficar se autocondenando, dizendo, não vai resolver o problema, só vai piorar o problema.
Não vai resolver, só vai piorar. E a única pessoa que irá desfrutar disso é Satanás. Aí ele vai conseguir roubar, matar e destruir. Por quê? Porque não existe uma mulher forte para proteger aquilo que é precioso. E aí você vai se culpar mais ainda, e vai chegar um momento quando você estiver cansada de se culpar, você vai começar a culpar outras pessoas. Mas aquilo que você perdeu, você só vai recuperar quando você se levantar e meter a mão para fazer. Reencontre a sua força que está no lugar errado. Reencontre a sua força que está no foco errado. Reencontre a sua força parando de usar a carta do sexo frágil. Reencontre a sua força reconhecendo que você tem o mesmo poder para edificar e o mesmo poder para destruir algo bom. Quando quiser destruir coisas, destrua aquilo que é nocivo. E proteja aquilo que é mais saudável. Você pode fazer isso. Que a fraqueza na sua vida, mulher, seja momentos. Não seja a essência. Não seja a sua identidade. Agora vamos encerrar de você virando para sua amiga e dizendo as 3 frases que você quer potencializar ela. E aqui a ministração a gente já encerrou.